Oi pessoal, prazer, meu nome é Rodrigo e é um prazer tê-lo aqui para a gente dar início a um assunto importantíssimo, ângulos. E logo de saída nós vamos elaborar 3 conceitozinhos primitivos, que são eles: ponto, reta e plano. Logo você deve estar se questionando por que eu falei conceito primitivo. Conceito primitivo é porque já é pré-existente um conceito para ele, não tem como defini-lo. Ou seja, você não vai ter como dizer, uma reta tem infinitos pontos, é uma definição? Não, você já sabe isso, já está primitivo na sua ideia. Pensa comigo, da mesma forma que eu posso falar que uma reta teria infinitos pontos, eu posso dizer que num plano tem infinitas retas. E aí, você também não vai chegar e definir, um plano é toda a região do espaço que tem infinitas retas. Fica feio isso. Então, conceitos primitivos você não precisa definir nem construir nada em cima deles. Vamos passar agora para uma partezinha especial, que são o quê? As divisões. Como assim as divisões? Se eu chegasse numa reta e botasse um ponto de marcação, e você já sabe que numa reta tem quantos pontos? Infinitos pontos. Se eu botasse um pontozinho de marcação, eu poderia dizer que daquele ponto, o que você teria? Você teria 2 semirretas. Como assim 2 semirretas? Porque, Rodrigo, você não me definiu uma semirreta, mas eu vou te dizer, a semirreta ela vai ter o quê? Vai ter um início, mas não vai ter um fim, porque aquele ponto é o ponto de partida. Porém, o extremo daquela reta não tem como delimitar, não tem como findar aquilo ali. Ou seja, você vai ter um ponto de partida, infinitos pontos para um lado, um ponto de partida, infinitos pontos para o outro. Então você acabou de ter 2 semirretas. Logo, eu fico me questionando, pensa só, se em vez de um ponto eu marcasse 2 pontos nessa reta, o que você teria? Uma semirreta? Não, porque você delimitou ela, você tirou um pedaço da reta. E agora você não vai ter um ponto e infinitos pontos, um ponto e infinitos pontos. Não, você vai ter um ponto, um outro ponto, claro, infinitos pontos entre eles, porém, com início e com fim. Analisa comigo. Quando isso ocorre, você sai de uma semirreta para um segmento de reta. E você vai guardar para mim que toda vez que eu vou ter um início e um fim, você terá o quê? Um segmento de reta. Toda vez que você tiver um início e não tiver o fim, você terá o quê? Uma semirreta. Agora, analisa comigo. Se eu chegasse para você e pegasse 2 semirretas, como uma superposta à outra, exatamente coincidentes uma sobre a outra, e pudesse fazer a seguinte brincadeira: fixo uma delas e desloco a outra, como o meu dedo, com esse pequeno deslocamento de uma delas. O que você acabou de formar? Uma região interna a elas. Essa região interna já vai ter um nomezinho, e esse nomezinho você conhece. O que seria isso? Seria um ângulo. Vamos agora estudar uns casos particulares de ângulos. Os ângulos têm várias relações. Quais seriam os ângulos logo de saída? Nós teríamos o ângulo agudo. O que seria o ângulo agudo? Seria todo ângulo compreendido entre quanto? Entre 0 e 90 graus. Por exemplo, meu aluno, essa abertura daqui, você pode observar que ela está entre 0 graus, que seria como a gente começou brincando, com meus 2 dedos, um superposto ao outro, e ela também não chega a ter uma abertura de 90 graus. Pensa aqui comigo, se você sabe que eu falei ângulo agudo entre 0 e 90 graus, você já deve estar se questionando. O quê? Como que seria então quando ele fosse exatamente igual a 90 graus? Mudaria? Claro que mudaria. Ele teria um outro nome, ele seria chamado de ângulo reto. Vamos ver um ângulo reto. O ângulo reto tem esse formato daqui. Ele vem e forma exatamente 90 graus. Só que, por favor, muita atenção nisso aqui. Símbolo. Símbolo é importante demais. Ele pode ter o formato, pode parecer ser reto, mas só vai ser reto se tiver o símbolo. Porque senão você pode cair num dilema, importantíssimo. 89,99 para aí, graus. É 90? Não. Que isso, Rodrigo? Não é 90. Não é uma dízima. 89,99. Não seria 90. Por quê? Porque falta alguma coisa. Mas no desenho, esse é um cuidado importantíssimo na geometria. Você vai perceber que eles são bem parecidos, muito próximos,
mas não é reto. Então, meu aluno, não esqueça isso. Logo, tem que ter o símbolo, porque se não tiver o símbolo, você vai errar com muitos erros. Agora, pensa comigo, se eu tivesse um ângulo maior do que 90 graus, um pouquinho, 91, 92 graus, que ângulo seria esse? Reto? Agudo? Não. Muda o nome dele. Ele agora será chamado de ângulo que? Obtuso. Me acompanha. Obtuso é todo ângulo tal que o seu valor é entre quanto? 90 e 180 graus. E esse ângulo tem um formato legal. Olha só, ele vai ter uma abertura, como você pode notar, maior do que 90 e menor do que 180 graus. Mas, Rodrigo, o meu questionamento é, e se tiver 180 graus, ele será obtuso? Não. Aí ele já vai ter um outro nome. E que nome será esse? Ele será chamado de ângulo raso. Quando ele tiver exatamente uma meia volta, uma abertura aqui de quanto? 180 graus. Tipo isso aqui. Na posição que você está vendo, se eu abrir ele para você, esse semi-região daqui para cima tem um ângulo de quanto? 180 graus. Acompanha comigo no desenho e vê o que ocorre. Aqui, ó. Como nós tínhamos comentado, exatamente como isso aqui. Ele vai ter 180 graus essa abertura. Agora, guarda um detalhe. Se ele for maior do que 180, nós mudaremos. Nós teremos um outro ângulo. E esse, muitos acham que é um agudo ou um obtuso. Não, meu querido. Quando ele é maior do que 180 e menor do que 360, ele será chamado de ângulo reentrante. Por quê? Porque ele está voltando tudo de novo. Analisa comigo o desenho. Ângulo reentrante. Você teve até agora todos os tópicos. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso. Meu querido, ele está entrando novamente na outra região. Por quê? Porque muitos chegarão para você e falarão, ah, do lado de cá, Rodrigo, é obtuso. Não, não, eu quero saber o ângulo do ponto de partida até onde ele chegou. Ele não vai ser mais obtuso, não vai ser mais agudo, ele vai ser chamado de ângulo que? Reentrante. Meu querido aluno, a gente analisou até agora um único ângulo sozinho. Porém, se eu tivesse dois ângulos associados, próximos ou juntos, eles teriam outros nomes? Teriam. Vamos analisar agora quando eu tenho dois ângulos com o quê? Com o mesmo vértice e um lado em comum. Como assim? Eles vão ter uma montagem de forma que o vértice de ambos seja o mesmo e que possuam um ladozinho, uma semi-retazinha que pertence aos dois. Eles vão ter nome? Vão. Eles serão chamados de ângulos o quê? Consecutivos. Vem comigo e olha o desenho aqui. Se eu tenho aqui o ângulo AOB e AOC, AOB, AOC. Você vê que o vértice O é o mesmo vértice, tanto para o primeiro ângulo quanto para o segundo. E além do vértice O, o que a gente já definiu, o mesmo vértice, eles têm um lado em comum. Tem ou não tem? Quem é esse lado em comum? O lado o quê? AO. Repara, AOB, AOC. Então isso daqui, ou no caso, OA, seria o mesmo lado para os dois. Pensa. Ângulos consecutivos, tem o mesmo vértice e um lado em comum. Agora, será que tem um ângulo muito próximo daquele e que muitos também não sabem como é que ele é? Tem, são chamados de ângulos adjacentes. Como seriam os ângulos adjacentes? São todos os ângulos que têm o mesmo vértice e um lado em comum, porém, esse lado em comum, essa semi-reta que parte do vértice, ela está onde? Ela está exatamente entre os dois. Como assim? Vem para o desenho comigo. Meu aluno, pensa só, no AOB e no BOC, o vértice O já aparece, já tem o vértice que você sabe. Agora, quem é o lado em comum desses dois ângulos? É o lado que? OB. É a semi-reta que sai de O e vem para cá. Por favor, analisa comigo. A região interna de um e a região interna do outro ângulo, elas têm interseção? Elas não têm interseção. E elas não vão ter uma parte que pertence a um e a outro, a não ser aquele ladozinho, que está exatamente o que dos ângulos? Está no início de um dos ângulos? Não, está entre os dois ângulos. Ela está dividindo os dois ângulos. Logo, toda vez que isso ocorrer, você vai ter ângulos o quê? Adjacentes. Agora, pensa só. A gente falou lá no início que ângulos consecutivos eram ângulos que tinham o mesmo vértice e um lado em comum.
E agora, ângulos adjacentes são ângulos que têm o mesmo vértice e um lado em comum aonde? Entre eles. É parecido, não é? Eu te pergunto, será que todo ângulo adjacente é consecutivo ou todo ângulo consecutivo é adjacente? Respondeu certo quem falou. Todo ângulo que? Adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo que? Consecutivo será adjacente. Analisa comigo agora. A gente já falou de ângulos agudos, ângulos obtusos, ângulos rasos, todos os ângulos sozinhos. Já comparamos dois ângulos quando eles têm o mesmo vértice, o mesmo lado e em valores. Como é que seria quando a gente quisesse falar de valores desses dois ângulos? Quando eu tenho dois ângulos. Pensa só, se eu tiver dois ângulos cuja soma deles dê um ângulo exatamente de 90 graus, eles vão ter um nomezinho. Que nome seria esse? Complementares. Então, o que são ângulos complementares? São dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Olha o exemplo no desenho. Aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta. Independente de, se eu chegar para você e falar que aqui alfa mais beta é igual a quanto? 90. Atenção, não esquecendo que aqui na sua representação terá um símbolozinho, porque sem um símbolo poderia ser quanto? 89,9. E 89,9 não é 90 graus. Olha aqui comigo agora. Alfa mais beta é igual a 90. Eu tenho uma maneira especial de falar isso. Quando dois ângulos somados dão 90 graus, você já sabe que o nome deles são ângulos o quê? Complementares. Porém, eu também posso chegar para você e falar o quê? Já dados que alfa mais beta é igual a 90, que alfa é o quê? É o complemento de beta. Ou beta é o complemento de alfa. Meu aluno, se em vez de dois ângulos somados dar 90 graus, eu tivesse dois ângulos somados e dessem 180 graus, o que eu teria agora? Eu teria ângulos suplementares. Logo, você já sabe, ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Vê o desenho comigo. Aqui eu tenho um ângulo alfa agora e aqui eu tenho um ângulo beta. Nesse momento, você deve estar se questionando. Alfa mais beta é 180. E 180 tinha um nome. É um ângulo que? Raso. Exatamente 180 graus. Agora, pensa comigo. Se eu tenho alfa mais beta igual a 180, e você sabe que dois ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180. Então, eu posso te afirmar o que a gente já fez anteriormente, com os complementares. O quê? Alfa é o quê? É o suplemento de beta. Ou quem? Beta é o suplemento de alfa. Então, meu aluno, até agora você já entendeu uma coisa. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma é igual a 90 graus. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Será que tem mais algum ângulozinho aí? Tem. Que ângulos seriam esses? Seriam os ângulos cuja soma é igual a quanto, hein? 360 graus. E os ângulos cuja soma é igual a 360 graus tem um outro nomezinho. Que nomezinho é esse? São chamados de ângulos replementares. São dois ângulos cuja soma é igual a 360. Analisa a figura. Alfa e beta. A soma dos dois dá exatamente o quê? 360 graus. Pensa agora comigo. Se alfa mais beta é igual a 360, vamos usar o mesmo processo já usado antigamente. Alfa é o quê? É o replemento de beta. Ou beta é o quê? É o replemento de alfa. Maravilha. Então você já sabe três tópicos principais aqui. Quais são? Ângulos complementares. São ângulos cuja soma é igual a 90. Ângulos suplementares. São ângulos cuja soma é igual a 180. E por último, ângulos replementares. São ângulos cuja soma é igual a 360. Agora pensa comigo. Se eu chegasse para você e falasse assim, quem é o complemento de 10 graus? É fácil, você vai chegar para mim e vai responder 90 menos 10. E se em vez de quem é o complemento de 10 graus, eu te perguntasse quem é o suplemento de 40 graus? Rodrigo, suplemento de 40? Mesma forma, seria 180 menos 40, que daria exatamente o quê? 140 graus. Mas, meu aluno, eu fico aqui me questionando e vou te fazer um desafio. Se em vez de complemento de 10, suplemento de 40, eu chegasse para você e falasse assim, quem é o replemento de um ângulo?
O que? O replemento de um ângulo. Sabe o que você iria me dizer? Rodrigo, você não me deu o ângulo. E se eu não te dei o ângulo, como é que você faz? Chama de uma variável. Pode chamar de x. E se você chamar de x, pensa para mim, o replemento de um ângulo se tornaria o quê? 360 menos x. Da mesma forma, eu posso virar para você e falar que o complemento de um ângulo passaria a ser o quê, meu amigo? 90 menos x. E o suplemento seria o quê? 180 menos x. Excelente, excelente. Vamos fazer uma brincadeira? Se em vez de complemento de um ângulo, suplemento de um ângulo, replemento do ângulo, eu te perguntasse quem é o dobro do complemento de um ângulo? O que você deve estar se questionando? O dobro do complemento de um ângulo. Pensa aqui comigo. O dobro do complemento de um ângulo, se eu virasse e perguntasse qual é o dobro da tua idade, você pegaria a sua idade e multiplicaria por 2. Logo, o dobro do complemento de um ângulo, não sei quem é o ângulo. Olha o que a gente acabou de brincar. Vou dizer que vai ser 90 menos ele, porque esse ângulo agora eu estou chamando de quê? Alfa. Logo, só essa parte para cá, você tem o complemento de um ângulo, 90 menos alfa. E se eu te peço o dobro, você vai pegar ele e multiplicar por 2. Mas fico aqui me questionando. Se o dobro do complemento de um ângulo é 2 vezes 90 menos alfa, pensa em outra brincadeira. Quem seria o suplemento do triplo de um ângulo? O que? O suplemento do triplo de um ângulo. Quem eu estou triplicando agora? Muita atenção. Você vai responder 3 vezes 180 menos alfa. Não, não. Eu estou triplicando o ângulo. E quando eu te peço o suplemento do triplo de um ângulo, você vai fazer o que comigo? Vai fazer 180 menos. Menos o que agora? 3 alfa. Vê se você consegue compreender essa ideia. Antes eu tinha posto o dobro do complemento, era o dobro de tudo, do complemento do ângulo. Agora eu estou te dando o quê? O suplemento do quê? Do ângulo normal? Não, do triplo do ângulo. Então seria 180 menos 3 alfa. Já que você está entendendo bem essa ideia de dobro do complemento, suplemento do triplo, então agora no seu desafio extremo, como é que seria o triplo do replemento do dobro de um ângulo? O que? Repetindo para você, o triplo do replemento do dobro de um ângulo. Por favor, por partes, para você não errar. Primeira coisa, eu te pergunto, como é que vai ser o replemento do dobro de um ângulo? Olha que eu estou dobrando, eu estou dobrando o ângulo. Então, o replemento do dobro do ângulo, replemento, quanto? 360 menos alguma coisa. Mas o replemento do dobro do ângulo, 360 menos 2 alfa. Eu te pedi isso? O replemento do dobro? Não. Eu te pedi o quê? O triplo do replemento do dobro do ângulo. Então, eu vou pegar esse 360 menos 2 alfa e vou multiplicar por quanto, hein? Por 3. Olha só como é que ficaria isso. Ficaria 3 vezes o quê? O replemento, 360 menos o dobro do ângulo, 2 alfa. Valeu ou não valeu, meu aluno? Então, agora, vamos passar para uma coisa mais tranquila. Tirando um pouco de lado as contas e vamos analisar. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que têm a mesma medida e que os lados de um é o prolongamento das semirretas do outro. Como assim? Olha só, se eu te mostrar esse desenho daqui, por exemplo, alfa e beta são dois ângulos opostos pelo vértice. As medidas são iguais e os prolongamentos das semirretas deles, olha para cá, isso daqui forma um ângulo alfa e essas daqui formam um ângulo beta. Prolongamento dessa para cá e prolongamento dessa para cá. Então não tem erro. Toda vez que eu tiver ângulos opostos pelo vértice, eles terão as mesmas o quê? Medidas. Eles serão ângulos congruentes. E agora, vamos falar da bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta que parte desse vértice do ângulo e divide ele exatamente em duas partes congruentes. Como assim? Olha o desenho. Se eu pegar aqui o ângulo AOB, a semirreta OR, ela vai partir de O e vai prolongar até aqui. O que ocorre? Ela vai dividir o ângulo AOB em duas partes exatamente iguais. Tem algumas pessoas que dizem para você, divide o ângulo ao meio. Tudo bem, é verdade, vai estar dividindo um ângulo ao meio. Mas eu também posso te garantir que esse ao meio são em duas partes iguais.
Por quê? Porque o que ficou para um lado é exatamente igual ao que ficou para o outro. Vamos fazer umas brincadeiras aqui. Se eu chegasse para você e falasse que o ângulo AOB é igual a 40 graus, o que OR fez com ele? Botou 20 para cá e 20 para cá. Muda o texto. Se eu chegasse para você e falasse OR é bissetriz, aqui vale X e aqui, no segundo alfa, vale 20. Independente de, você já sabe que o X tem que ser exatamente igual a quantos graus, hein? 20. Maravilha! Agora vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal. Como assim cortadas por uma transversal? Primeira coisa, você tem que entender. Quando eu tenho duas retas paralelas, a distância de uma para a outra será igual em todos os instantes. Qualquer ponto de uma vai ter a mesma distância para a outra em todos os instantes. Cuidado para não errar. Retas coincidentes, as distâncias também são iguais. De um para o outro, por quê? A distância é zero. Uma está exatamente sobre a outra. Mas eu não estou falando de retas coincidentes. Eu estou falando exatamente de retas o quê? Paralelas. Não tem ponto em comum e as distâncias de um ponto de uma para a outra são sempre o quê? Iguais. Olha um desenho aqui de retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho as retas R e S. Elas são o quê? Paralelas. E estão sendo cortadas pela transversal T. E agora eu quero te dar uma dica importantíssima. O nome que eu vou falar agora já está no desenho. Como assim o nome já está no desenho? Quando eu falo para você alternos, alternos é mesmo lado ou lados diferentes. Corrente alternada. Uma hora ela é positiva, outra hora ela é o quê? Negativa. Está alternando um sentido e outro. Ali, nas retas paralelas, eu vou ter a mesma brincadeira. Alternos seriam ângulos que estão em lados diferentes. Só que você vai me perguntar, Rodrigo, lados? Você me deu duas retas paralelas e uma transversal. Como eu vou ter lados? Puxa, meu aluno, você vai ter lados em relação à transversal. Ou está do lado direito, ou está do lado esquerdo. Acompanha comigo. Se eu chegar para você e perguntar o ângulo C e o ângulo E, eles são o quê? São alternos. Porque um está do lado direito, como a gente comentou, e o outro estaria do seu lado esquerdo. Agora, o ângulo A e o ângulo G também são o quê? Alternos. Um está do lado esquerdo e o outro está do seu lado direito. Mas então, Rodrigo, o que diferencia eles? Simples, muito simples. Que em relação a essas retas paralelas, um vão estar na parte o quê? Interna, entre elas. E os outros vão estar na parte o quê? Externa, fora delas. Ou seja, meu aluno, o que você acabou de concluir comigo? Que quando eu falo do ângulo C e do ângulo E, eles são alternos? São, mas são alternos o quê? Internos. Da mesma forma que C e E são alternos internos, quem também seriam alternos internos? D e F. Maravilha, nota 1000, só tem um desafio. O B e o H são alternos? São. Internos? Não. São alternos o quê? Externos. Então você acabou de concluir que B e H é alterno externo, D e F é alterno interno e quem seria A e G? Maravilha. Alternos o quê? Externos. Mas estranho. Quando estão em lados diferentes, são chamados de alternos. E quando estão do mesmo lado? Mesmo lado? Ou do lado direito ou do lado esquerdo? Eles seriam chamados de ângulos o quê? Colaterais. Ângulos colaterais. O C e o F também estão do mesmo lado. Ou seja, C e F são colaterais, da forma que A e H também serão o quê? Colaterais. Agora, pensa comigo, meu aluno. O C e o F e o A e H têm uma diferençazinha. Qual é? Você já viu, quando eles estão dentro das retas, eles são o quê? Internos. Quando eles estão fora das retas, eles são o quê? Externos. Logo, você pode me garantir com certeza que o ângulo C e F são ângulos colaterais internos, enquanto que o ângulo A e H são ângulos colaterais o quê? Externos. Só tem esses dois? Não. Olha para o desenho. Me ajuda. O B e o G também são o quê? Colaterais, mas eles são internos ou externos? É óbvio. São colaterais externos. Da mesma forma que o C e o F são colaterais, o quê? Internos. Mas, meu querido, não erre, não perca uma ideia. Para ser alterno ou colateral,
obrigatoriamente terá que ser o quê? Ou interno ou externo. Nisso você deve estar se perguntando, Rodrigo, me perdi. Como assim tem que ser ou interno ou externo? Se você olhar para a figura, você vai ver que aqui nós temos o ângulo B e o ângulo F. Eles estão do mesmo lado. Nisso você me responde, já sei, são colaterais. Não, não. Por que não? Porque o B ele está do lado de fora das retas paralelas, enquanto que o F ele estaria do lado o quê? De dentro das retas paralelas. Logo, eles não podem ser nem internos, nem o quê? Externos. Se não pode ser nem interno, nem externo, não pode ser também o quê? Nem colateral, nem alterno. E agora, meu aluno, como a gente faz? Quando isso ocorre, tem uma outra brincadeira. Vai ter um novo nome aí. Eles serão chamados de ângulos correspondentes. Como assim correspondentes? Se eu pudesse pegar a reta S e transpor ela para cima da reta R, meu aluno, sobre o ângulo A ficaria que ângulo? E. Sobre o ângulo B ficaria que ângulo? F. Sobre o ângulo C ficaria o ângulo G. Da mesma forma, sobre o ângulo D ficaria o ângulo H. E esses ângulos, eles não são nem colaterais, nem alternos. Eles são chamados de ângulos o quê? Correspondentes. Por que ângulos correspondentes? Porque quando você superpõe uma reta sobre o outro, eles vão ter a mesma medida e sempre estão variando. Um está do lado de dentro e o outro está do lado de fora das retas paralelas. Agora, vamos pegar um exemplo que seja muito importante para você. Se eu tiver duas retas paralelas, RS, cortadas por duas transversais, T e U, o que vai ocorrer ali? Você pode reparar que, em relação à reta U, ela é transversal às retas RS. O que ocorre? O ângulo alfa, que está embaixo, também aparecerá lá em cima, porque eles seriam alternos o quê? Internos. E os alternos são iguais, independente de, todos os ângulos alternos sempre serão o quê? Iguais. Do lado de cá, em relação à reta T, você já teria o quê? O ângulo θ e o ângulo θ lá em cima. Por que de novo? Porque eles também seriam o quê? Alternos. Mas estranho, você não formou um triângulozinho ali? E naquele triângulozinho dali, o ângulo que está lá em cima sozinho vai ser o ângulo beta. Logo, quais seriam os três ângulos internos desse triângulozinho formado pelas retas paralelas e por essas duas transversais? Alfa, beta e θ. E se você olhar bem, lá em cima, na junção dos três, o que você vai ter? Você vai ter um ângulo raso. E se você lembrar o início dessa aula, o que era ângulo raso? São os ângulos que dão exatamente quanto em 180 graus. Ou melhor, e alfa mais beta mais θ é igual a 180 graus. Isso nos ajuda a compreender uma coisa importantíssima. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180, dado por essa demonstração. Vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto já estudado. Por exemplo, um ângulo é igual a 5/4 do seu suplemento. Ponto. Calcule o replemento do dobro deste ângulo. Meu aluno, por exemplo, eu comecei o texto falando um ângulo. Logo, você não sabe o que é um ângulo. Se você não sabe o que é um ângulo, você vai começar chamando ele de quê? X, de uma variável. E depois eu te disse que esse ângulo é igual a quem? A 5/4 do seu quê? Suplemento. Lembra, lá atrás, o que é um suplemento de um ângulo? Vai ser 180 menos o ângulo. Pensa aqui comigo. Se um ângulo é igual a 5/4 do seu suplemento, que equação a gente montaria? Acompanha comigo. Um ângulo, você não sabe quem é, chamou de x, é igual a 5/4 do seu suplemento. Quem é o suplemento deste ângulo? 180 menos x. Logo, aqui a gente pode fazer o quê? Distribuir o 5, vai dar 900 menos 5x dividido por 4. O 4 que está dividindo aqui vai passar para o lado de lá o quê? Multiplicando. E você passou a ter que equação agora? 4x igual a quem? 900 menos 5x. Se eu passar esse 5x para lá, o que nós vamos ter? 9x igual a quantos graus? 900. Pensa, o 9 que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. E você achou o ângulo x igual a 100. Cuidado. Por exemplo, eu cheguei para você e pedi para achar o ângulo? Não. Calcule o replemento do dobro deste ângulo.
Como é que é o replemento do dobro de um ângulo? Independente de, seria 360 menos 2 vezes o ângulo, que você já chamou de quê? X. Então seria 360 menos 2x. Me acompanha e vê o restinho desse exercício. Logo, 360 menos 2x é o que você quer. O x vale 100. 360 menos 2 vezes 100 vai dar exatamente quanto, hein? 160. E essa sim seria a resposta do seu primeiro exercício. Vamos agora pular para mais um outro exercício. Por exemplo, determine o menor ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares. Atenção, você tem dois itens estudados ali, ângulos adjacentes e suplementares. Lembra, ângulos adjacentes possuem o mesmo vértice e um lado em comum. E ângulos suplementares? Tinham que ter soma igual a 180 graus. Então, se eu fosse fazer uma construção disso, você já sabe que seriam dois ângulos, um do lado do outro, brutalmente falando, por possuírem o mesmo vértice e um lado em comum. E o que? Somados tem que dar 180. E se você lembrar para mim, 180 era um ângulo que? Raso. Então, como é que seria o desenho dele? Acompanha comigo. Como podemos observar, ali você vai ter o ângulo AOB e o ângulo BOC. Somados, vai dar exatamente quantos graus? 180. E o que eu irei fazer? Chamarei o ângulo AOB de beta e o ângulo BOC de alfa. A bissetriz OR vai dividir o primeiro ângulo AOB em duas partes. Beta sobre 2 para baixo, beta sobre 2 para cima. Da mesma forma que a bissetriz OS vai dividir o ângulo BOC em duas partes, alfa sobre 2 para baixo, alfa sobre 2 para cima. Meu aluno, se o ângulo que ele quer é o ângulo ROS, como nós iríamos calcular ROS? Simples, você teria a soma alfa sobre 2 mais beta sobre 2. E como alfa mais beta já era um ângulo raso, que vale exatamente quantos graus? 180. Ao ser substituído aqui, você vai ter a seguinte relação. 180 sobre 2, exatamente igual a quantos graus? 90, que seria exatamente a resposta do seu exercício. O ângulo formado pelas bissetrizes internas de dois ângulos adjacentes e o que? Suplementares é igual a 90 graus. Com o término desse exercício agora, meus alunos, nós vamos para a nossa dica de estudo. Acompanha comigo, turma. Meu aluno, a minha dica para você é que não deixe de ficar aqui só nessa aula. Pegue os exercícios, entre a fundo na matéria, estude mesmo. Aproveita a sua apostila que tem um número enorme de exercícios e você pode exercitar, elaborar. Pega, exercita, qualquer dúvida, procura seu mestre, procura o seu monitor, mas luta, faça, isso é muito importante.